Olá, pessoal, né? É muito bom estar com vocês na equipe de formação. Já faz um tempo que eu não participo de uma reunião da formação, então é muito bom estar de volta, né? À minha casa. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar da equipe de formação, eu ouvi sininhos tocando, né? Já achei que foi amor à primeira vista. Isso há muitos anos atrás, daí foi em 2013. Então, assim, o tempo passa, né? Já vai para 8 anos, senhor. Então, meu nome é Guilherme, né? Eu vou fazer, com a graça de Deus, 27 anos. Fiz a jornada 62, né? Sou engenheiro químico, fiz mestrado em química orgânica e eu trabalho no FV, né? Sou técnico de laboratório, eu trabalho no laboratório que trata a água do FV, inclusive. Então, alguém aí que faz engenharia ambiental, quiser procurar a gente fazer estágio, isso é muito legal. Joãozinho lá do Jota, ele fez estágio lá com a gente. Sobre o que nós vamos conversar hoje? Sobre cultura da vida, né? Todo mundo já viu a divulgação que foi feita. O pessoal costuma me chamar sempre para poder falar sobre temas muito difíceis. E esse não é diferente, né? Não é a primeira vez, né, que eu falo sobre esse tema. Já tem alguns anos que eu li a Evangelium Vitae, que foi a encíclica em que apareceu essa expressão, né? Cultura da vida. Mas é um tema que eu sempre estou estudando, né? Então espero trazer, né, algo para vocês. Apesar de, sendo equipe de formação, imagino que todo mundo aí esteja bem antenado. Então, se alguém quiser fazer perguntas, alguma coisa assim, uma coisa mais dinâmica, fiquem à vontade para se manifestar. Para a gente entender um pouco sobre essa cultura da vida, eu gostaria de começar a falar, né, primeiro, que por que cultura da vida, né? É uma cultura da vida em contraposição a uma cultura de morte, né? Para começar. Então, existe uma cultura da vida porque existe também uma cultura de morte. E essa cultura de morte, ela está relacionada não só ao aborto, mas também, né? E a gente tem visto, tudo quanto é lugar tem aparecido, né? Que tal lugar liberou aborto, tal lugar não sei o que lá, e isso a gente vai ver um pouquinho a respeito. Infelizmente não é coincidência. Não, né, não, ia ser coincidência demais, né? Se a pessoa ganha na loteria uma vez, você fala que a pessoa é sortuda. Agora, se ela ganha uma segunda vez, opa! Agora, se toda semana ela começa a ganhar, você vai falar que tem maracutaia. Não tem como, né? Então, todo lugar começa é, a, a fazer uma pressão para poder liberar o aborto, você vê que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Não é mera coincidência. Mas além do aborto, nós temos a eutanásia, né? O Pedro colocou aí. Nós temos a cultura da contracepção, né? A própria questão dos usos dos anticoncepcionais, que é um não à vida, né? A vida humana começa a ser vista como não valor, o ser humano começa a ser visto como um peso. Já começa aí. Muito da aceitação social em alguns lugares em relação ao aborto está muito relacionado, anda muito casadinho com a nossa prévia aceitação aos anticoncepcionais. Nós temos também, de maneira geral, usando a palavra, né, do Papa Francisco, que eu acho que é muito bem colocada, que é a cultura do descarte. A cultura de morte, a cultura da morte, ela está muito relacionada com a cultura do descarte. Como São João Paulo II dizia, o contrário do amor não é necessariamente o ódio. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora, né? O descartar. E é um pouco disso que a gente vai conversar hoje, né? O que tem acontecido com a nossa sociedade, que, que a vida humana tem valido tão pouco, né? Que as relações estão tão fragilizadas. A gente vê que quando a gente, no meio dessa pandemia, que a gente teve que ficar mais em casa e por aí vai,
Você vê, muitas pessoas sofreram de estar com os seus, né? Coisa assim, e você não sabe mais se relacionar com aqueles que estão dentro de casa. Então, assim, o que tem acontecido, né? Que as relações estão se fragmentando. Isso tudo está relacionado com a cultura de morte. Tem um sociólogo dos Estados Unidos, já faleceu, chamado Kingsley Davis. E ele está bem, ele tem muito a ver com toda essa com parte dessa situação que a gente está vivendo, né? E ele dizia, isso que ele dizia está certo, né? Que existem dois tipos de relações, né? As relações que a gente chama de relações primárias e as relações secundárias. As relações primárias são aquelas que envolvem vínculos familiares. Então, eu com meu pai, eu com minha mãe, eu com os meus irmãos, eu com os meus amigos, em que a outra pessoa tem um significado para mim de maneira que ela se torne insubstituível. Então, se eu sou demitido no meu emprego, assim, pode ser que tem gente que vai sentir falta de mim, né? Mas tem como colocar outra pessoa no lugar. Mas agora, se acontece algo comigo, não adianta você querer colocar outra pessoa no lugar, falar para minha mãe, não, mas tem esse daqui, ele é mais bonito, ele é mais inteligente, ele é mais organizado, né? Ele não deixa a casa bagunçada. A minha mãe não vai querer. Mesmo eu não conseguindo deixar a casa arrumada, ela vai me preferir. Porque eu tenho um significado para ela de maneira que eu não sou substituível. Então é uma relação primária. E existem também as relações secundárias, que são aquelas relações que a outra pessoa acaba se tornando apenas um número, né? Você passa pelo caixa do supermercado e para você não faz diferença nenhuma quem está lá no caixa, contanto que ele faça aquilo para o qual ele foi contratado. Não estou elogiando essa atitude. Estou fazendo uma constatação de um fato. Existem relações primárias e relações secundárias. O ideal é que todas as relações fossem primárias, né? Que todos nós vivêssemos como famílias, né? Só que acaba acontecendo que na nossa sociedade o que a gente tem vivido é a secundarização das relações, ou seja, todas as relações estão se tornando secundárias. Até aquelas relações que antes eram primárias. Então, mesmo aquelas relações familiares, elas estão sendo secundarizadas. Então, a gente tem, por exemplo, o divórcio, que também faz parte da cultura da morte, que o outro já não é alguém com quem estarei até o final da vida, mas se acontecer alguma coisa, eu posso pular. O outro não se torna mais insubstituível. Mas quando a gente fala sobre todas essas questões que envolvem moral, é muito importante a gente ter em consideração que a gente está a gente uma coisa é falar sobre leis gerais, universais. Outra coisa é falar sobre pessoas concretas, né, que vão viver, né, essas leis, né? A moral da igreja não é um pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode, em que você tem que andar numa corda bamba para poder tentar se equilibrar. A moral da igreja, né, Chesterton iria dizer que é como se fossem muros, mas muros de um parque de diversões que está na beira de um abismo, na beira de um precipício. Enquanto você está dentro desses muros, o que você tem ali é só diversão. Se você resolve, né, eu quero ser livre, esses muros me oprimem, essa sociedade opressora que construiu esses muros, você resolve pular esse muro, você vai cair no abismo, vai dar ruim. Então, essas leis, né, as leis morais, que são só 10, é simples, não precisa de aumentar. A lei de Deus, ela não serve para colocar um peso nas costas das pessoas e nem uma pedra para poder atirar nos outros. Mas é um convite para viver uma vida mais plena. Né? Porque o que é o pecado? O pecado nada mais é, eu quando falo isso para todas as palestras, né? Tá tudo, todo mundo já está enjoado de ouvir isso, né? Como que é pecado em hebraico? Tem alguém aí que já me ouviu falando isso? Se manifeste aí. Não? Como que é pecado em hebraico? Pecado em hebraico é ratá.
E o que significa ratar? Ratar significa errar o alvo. Então a gente vai ver, eu acho que lá no livro de Josué vai falar de uma tribo que era tão boa no arco e flecha que não acontecia dela ratar, errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Então existe um propósito que Deus colocou, né, na criação. No caso do ser humano, esse propósito é o amor. E toda vez que nós erramos o alvo, né, querendo buscar o amor, apontamos para o lado errado, nós pecamos. Mas é importante a gente considerar que todos nós estamos, né, a gente não é natureza angélica pura. Todos nós estamos caídos, fragilizados, feridos. Então, quando a gente vai tratar de pessoas, a gente tem que tratar sempre sim, com muita ponderação. É igual, a gente fala de divórcio, mas a gente sabe que existem situações muito difíceis. A gente sabe também, quando a gente fala de aborto, que pediram para dar um destaque em relação ao aborto, que existem situações de muita angústia, de muito sofrimento, em que muitas vezes as mulheres são quase que obrigadas, né, pelos, sei lá, não dá para falar nem parceiro, porque não existe parceria nisso, né? Pelas pessoas, pelo homem que fez o filho. É um horror. Então, existem situações, eu não estou dizendo que justificam, mas em que a gente vê um sofrimento muito grande. Então, todas essas pessoas da nossa parte precisam de ser acolhidas. Todas essas pessoas. No entanto, a gente tem que considerar que a vida humana tem um valor que é inalienável. A gente não pode abrir mão desse valor. E é necessariamente toda a vida humana, e não apenas algumas. Isso por um raciocínio muito simples. Ou toda a vida humana tem esse tal negócio que a gente chama de dignidade. O que é dignidade? Então, Kant vai fazer a distinção, ele vai dizer assim, existem dois tipos de valores. A gente pode dizer que uma coisa tem valor e a gente conseguir atribuir um preço para essa coisa. Então, eu tenho, por exemplo, essa caneca aqui com chá que eu quis imitar para Paulo Ricardo. Então, eu tenho essa caneca aqui com chá. Vamos dizer um preço para essa caneca. Quanto que está uma caneca? Uns R$ 18. Caneca de louça e tudo, uns R$ 18. Ela tem um valor e eu consegui atribuir um preço. Eu monetizei a minha caneca. Agora, quando algo tem valor e eu não consigo dar um preço, Kant vai dizer que esse algo tem dignidade. Então a gente ouve muito, né, falar sobre dignidade humana. Inclusive, alguns tentam defender o aborto em prol da dignidade humana. Um trem assim, estapafúrdio. Mas acontece que se existe essa tal de dignidade humana, se existe essa tal coisa de ser humano digno, ou isso é para todo mundo, vem no pacote, é combo, não tem como comprar separado, vem junto. É ser humano, vem. Ou a dignidade é para todo ser humano, sem distinção, ou então alguém vai ter que atribuir quem é digno e quem não é. Não existe tertium non datur. Não existe a terceira opção. Ou todo mundo vem com dignidade pelo simples fato de se ser humano, ou alguém, se existe essa tal de dignidade, vai ter que dizer quem é digno e quem não é. Agora, quem é esse juiz que vai dizer quem é digno e quem não é? Quem atribuiu a esse juiz dignidade? Ele se autodeclarou digno? Mas ele tinha dignidade anterior para poder se declarar? O que acaba acontecendo é que a gente vai cair na lei do mais forte. Dignidade vai ser apenas um discurso de poder. Aqueles que são mais fortes, são mais ricos, que detêm armas, aqueles que têm mais poder para poder obrigar os outros, são aqueles que vão ser dignos. E os mais fracos, os indignos. É o que aconteceu, por exemplo, no nazismo, em que todo um povo, né, o povo judeu, foi declarado
não humano, não digno. Então não havia problema algum em tratá-los como animais, porque antes de você tratar, né, um ser humano como bicho, você tem que considerar ele como não humano. Então, é a mesma coisa que acontece com a questão do aborto. Porque ou existe essa tal de dignidade humana, e ela é para todo mundo, ou ela não existe coexiste nenhuma, o que existe é a lei da selva. É o darwinismo social. O mais forte vence. Só que acontece que nós percebemos que, inclusive, isso é repugnante. Eu acho que não, mesmo entre os defensores do aborto, não seriam muitos os que defenderiam o nazismo, por exemplo. Porque nós percebemos que isso é totalmente contrário à realidade das coisas. Nós percebemos que o ser humano possui um plus de realidade que as coisas materiais e os outros animais não possuem. Nós percebemos que nós valemos mais que uma vaca. Apesar de ter gente que insiste que não. Eu já contei, eu gosto de contar as minhas histórias de café da manhã. Eu tenho altas histórias de café da manhã. Eu estava um dia eu lá tomando café da manhã na RU da FV. Na época que existia café da manhã na FV. Época boa. Estava eu tomando meu mingauzinho. Na época que eu podia tomar mingau também. Hoje em dia eu não posso, porque eu sou intolerante à lactose. Tô lá, eu tomando. Inclusive, eu descobri por causa do mingau do FV, porque eu vi que eu tava com dor de barriga todo dia. Aí depois eu descobri que era por causa do mingau do FV. Mas tá bom. Estou eu lá tomando meu mingau, todo feliz. Eu tava com um colega e com uma colega do meu colega, uma desconhecida. Estava eu tomando meu mingauzinho. Ele olhou para mim com uma cara assim de nojo, talvez, sei lá. Acho isso uma crueldade. Aí eu fiz aquela minha cara assim. O quê? O que que eu fiz, né? Não são nem 8 horas da manhã, eu já estou fazendo coisas graves. Acho isso uma crueldade. O quê? Leite. Tomar leite é uma crueldade. Aí eu tentei explicar para elas, não, mas as vacas, assim, né, os animais. Eu tentei falar uma coisa assim para ela. Aí ela viu que na minha cabeça, ela percebeu que na minha cabeça ela valia mais que uma vaca. E pelo visto ela ficou ofendidíssima, porque eu acho que ela estava achando que ela valia o mesmo tanto que a vaca. E ela virou para mim, seu especista. Especista, porque não sabe, é racista de espécie. Então, porque eu acho que ela valia mais que uma cachorra, que uma vaca, ela achava isso um absurdo, porque ela queria valer a mesma coisa. Isso, por que isso, gente? Por que isso acontece? Porque ela não leu as Crônicas de Nárnia. Porque se ela tivesse lido as Crônicas de Nárnia, lá na primeira crônica, que é Sobrinho do Mago, quem não leu as Crônicas de Nárnia, leiam. Eu fico dando spoiler, mas vocês já passaram da idade de ler as Crônicas de Nárnia. Tem que ler. Você não pode morrer antes de ler as Crônicas de Nárnia. Então, lá nas primeiras Crônicas de Nárnia, quando o Aslan está criando Nárnia, né, está criando um mundo lá, ele cria cantando. Eu acho um negócio muito chique. Cria cantando, ele vai cantando, as coisas vão surgindo. Para quem não sabe, Aslan é Jesus. Né, é até um leão por causa de Jesus, é o leão da tribo de Judá. Então, a Aslan está lá criando o mundo, cria os animais, e sobre alguns animais, não é sobre todos. Se essa menina tivesse lido as Crônicas de Nárnia, ela não ia pensar desse jeito. Então, sobre alguns dos animais, Aslan foi lá, eu acho que soprou. Foi lá e soprou. Esses animais cresceram e adquiriram o dom da fala, se tornaram animais falantes. Aqui que Aslan virou e falou para eles. Todos eles ficaram ao redor de Aslan, todos muito felizes, né? De perceberem que tinham sido criados, né? Porque os outros animais foram criados, mas não perceberam isso. Então eles perceberam que tinham sido criados, agradeceram, e Aslan virou para eles e disse: tomai cuidado com o modo que vocês vão proceder, para que vivendo como animais sem fala, vocês não acabem perdendo a fala.
Essa é a mesma coisa que acontece com o ser humano. Esse daí, na verdade, é a metáfora da dignidade humana. O ser humano ele possui um plus de realidade. Nós não somos apenas um mecanismo biológico. Nós somos algo mais. Nós somos biologia também, mas nós somos algo mais. E esse algo mais que não está encerrado, né, não se encerra apenas ao mecanismo biológico, é a nossa dignidade. E ela vem para todos os seres humanos, sem exceção. Quando a gente pega, por exemplo, a questão do aborto, um argumento muito comum que a gente vê, isso daí é muito fácil de destruir, gente, porque os argumentos são tão ridículos, que a pessoa vai falar assim que não é porque para você tirar a dignidade humana, você tem que tornar não humano, né? Então você vai falar que não é ser humano até aí você escolhe uma data, a data da sua preferência. Pode ser 3 meses, pode ser 2 meses, pode ser até a terceira lua cheia. Você escolhe, você inventa uma data aí, porque nenhuma delas faz sentido nenhum. Você inventa uma data, fala assim, não, até essa data que eu inventei, porque eu sou o juiz que dita quem é digno e quem não é. No fundo é isso que está pressuposto. Eu sou o juiz que digo quem é digno e quem não é. Então, a partir antes dessa data não é ser humano. Mas eu fico pensando assim, do que minha mãe estava grávida? Será que é de um hipopótamo? Não é possível que em algum outro momento a pessoa, né? No caso da pessoa que está falando isso, talvez estivesse de uma anta. E eu acho que não mudou. Né? Eu acho que ficou na anta e congelou ali, não mudou mais, em outro momento. Porque não, o desenvolvimento humano é próprio do desenvolvimento de todos os seres vivos que isso se dê de maneira gradativa. A gente não aparece no mundo com barba na cara, dando palestra no Google Meet. Não é assim que a gente surge no mundo, meu Deus do céu. A partir do momento que eu surgi no mundo, eu comecei desenvolvendo. Se eu pego, por exemplo, a foto de eu lá neném, eu já fui bonito na minha vida. Eu era uma gracinha, bochechudo, com dobrinha nas coxas. Eu era lindo. Não sou assim mais. Por quê? Porque eu mudei, mas continua sendo eu, meu Deus do céu. Isso é evidente. E eu não posso pedir para o Guilherme, com 1 ano de idade, que ele resolva uma integração por substituição trigonométrica. Por quê? Porque o Guilherme, com 1 ano de idade, não era um ser humano? Não. Porque na idade que ele tinha, eu estaria pedindo uma coisa que ele não teria condição de me dar. Então, se eu peço para um embrião uma coisa que ele não pode dar, isso não prova que ele não é humano. Isso simplesmente prova que ele não está na idade adequada para poder manifestar as potencialidades que ele tem. Mas as potencialidades estão lá pelo simples fato dele fazer parte da raça humana. Uma mãe lá está grávida, ela pode esperar, meu filho um dia, acho que meu filho pode ser um sacerdote. Ah, eu acho que um dia o meu filho pode ser um cientista. Ah, meu filho um dia vai ser um grande músico. Ela pode pensar isso tudo por quê? Porque o filho dela está fazendo essas coisas? Não, porque ele pode fazer isso. Só que a mamãe macaca não pode fazer isso. Porque independente da idade gestacional, nenhum macaco tem essas possibilidades dentro dele mesmo. Mas todo ser humano tem pelo simples fato de ser humano. Agora, eu não posso esperar que ele tenha, a gente chama isso em filosofia, né, potência e atualização da potência. Eu não posso esperar que ele tenha atualizadas todas as potências dele pelo simples fato de que ele não tem todos os instrumentos, todos os meios para poder atualizar. Mas não é por uma deficiência dele. Não é por culpa dele, digamos assim. É a própria constituição da realidade. Eu não posso querer mudar a realidade, meu Deus do céu. A vida é assim. E isso foi para todo mundo. Todos nós surgimos assim. Nenhum de nós veio pronto. Então, você querer dizer que começa a ser humano, começa a valer a partir da idade tal, isso daí sim,
Não faz sentido. O ser humano é ser humano a partir do momento em que eu posso dizer que é humano. E quando eu posso dizer que é humano? No momento da concepção. Isso não é religião que diz, não. Na verdade, a religião nem sabia disso. É só depois que a gente descobriu que existia como que se dava o evento, que a gente, por obviedade, falou, ó, esse momento aí é o momento que surge a vida humana, logo é o momento que surge, que Deus infunde a alma, porque não existe vida humana sem alma humana. Então é esse momento. Mas não foi, isso não é uma questão religiosa. Não é uma questão religiosa, isso é uma questão científica. Você tem. Ah, então eu já fui um espermatozoide. Eu falo, nunca fui um espermatozoide. Espermatozoide não, nunca fui eu. O ovócito 2 não era eu também. Mas a partir do momento que essas células diferenciadas se uniram e no processo de singamia fundiram os núcleos, ali não é mais espermatozoide, não é mais ovócito. E nem óvulo. Ali é um outro ser humano com material genético distinto, que traz dentro de si todo o projeto, né, o DNA, todo o projeto para se autoconstruir. A mãe ali está quase como espectadora. Tanto é que um dos hormônios que são liberados, eu acho que é pelo próprio zigoto. Eu acho que, não sei se é pelos anexos embrionários, que é a alguém aí da biologia quiser falar, que é a gonadotrofina coriônica. Achei esse nome tão legal que eu decorei. Gonadotrofina coriônica. O que é a gonadotrofina coriônica? É um hormônio que serve para que enganar o corpo da mãe, para que o corpo da mãe não expulse o embrião como um corpo estranho. Por quê? Porque não é corpo da mãe. Meu corpo, minhas regras. Coração, para de bater. Estômago, começa a respirar. O meu corpo não segue as minhas regras. Meu corpo segue as regras do corpo. E além do corpo seguir as regras do corpo e não as minhas regras, se eu tentar parar de respirar, o trem vai dar ruim. O corpo do bebê não é corpo da mulher, é outro corpo. O próprio mecanismo do surgimento da vida humana já dá um jeito de proteger, justamente porque é um corpo estranho ao corpo da mulher, já dá um jeito de proteger o corpo do bebê, né, do embrião, de ser expelido. Então, assim, não vejo, né? E isso a gente poderia tentar pegar vários argumentos. Eu não vejo nenhum argumento, até hoje, assim, gente, eu sou aberta. Tem uma coisa que eu quero na minha vida, é verdade. Então você pode achar algum argumento aí, tentar me convencer. Eu não consigo, nunca vi, jamais. Gente, eu estudei um bocado de negócio de aborto, tá? Jamais vi algo que conseguisse minimamente me convencer. Na verdade, eu achei todos os argumentos muito fracos. Porque é uma obviedade. Ou existe esse tal de valor humano, ou a gente está se enganando, a gente está discutindo o quê? Não faz diferença estuprar ou não estuprar. Porque se não existe valor humano, se não existe certo ou errado, que diferença faz? Que diferença faz a violência contra a mulher? Que diferença faz discutir qualquer coisa? Eu fui no encontro lá no FV, que era uma palestra que a menina ia dar, era alguma coisa do PET, alguma coisa assim. Deixa eu ver um pouquinho de água, já que eu tô chato aqui, né? Que o título era Aborto, descriminalização que salva vidas. Assim, de quem, né? Aí a gente xereta, vai eu e mais um bocado de gente assistir. Vão lá assistir a palestra para nos instruirmos, né, sobre tantas vidas que podem ser salvas. Vamos lá. Aí vamos lá ouvir toda a palestra da menina. Inclusive, a menina falou que esse negócio de religião, não querer ficar interferindo nas coisas, não sei o que lá e tudo. Eu tô lá ouvindo.
Aí todo mundo começa a dar sua opinião, não sei o que lá e tudo lá. E nós, aparentemente, nós que fomos de grupinho, éramos únicos que éramos contrário ao aborto. Todo mundo lá, aparentemente, uma sala lotada, estava muito lotada. Todo mundo lá, abortista, ferrenho. Aí, levantei minha mão, já que tá dando opinião, né? Aí comecei a falar. Falei, não, tô ouvindo assim, assim que lá, não sei o quê. Né? Eu percebo, né, concordo que nesses temas públicos, né, a gente não pode se basear num argumento religioso, mal sabia ela que eu estava citando São Tomás de Aquino, a gente não pode se basear num argumento religioso. O que a gente tem que fazer é ir a partir da filosofia, que vai ser um debate público, né? Então tem que ser um debate racional, então vão ser a filosofia. Né? E a minha linha filosófica que eu sigo é que eu fiz TCC nisso. E o que eu TCC de engenharia com filosofia, gente? Mas eu sou meio doido, tá? Eu fiz isso. Depois, meu TCC tá na internet publicado, aí, se quiser ver depois. Aí, tá lá. Aí eu falei assim, eu sigo a filosofia personalista ontologicamente fundada. E se a gente considerar, aí eu fui fazendo, aí ela só balançando cabeça. Ela não sabia que eu estava discordando dela. Aparentemente ela achava que eu estava concordando. Aí ela estava balançando, eu falei, não, a questão da dignidade, não sei o que lá, e ela estava balançando a cabeça. Eu falei, então, a conclusão disso tudo é que não pode abortar. Ela regalou o olho assim, ficou meio estática. Aí, aí começou, né, aquele rebuliço. Um menino que estava lá falou assim, eu acho isso tudo uma palhaçada, porque para mim a gente é apenas um monte de moléculas. O rapaz nunca estudou molécula na vida, o máximo que ele fez, sei lá, uma BQI 103 da vida lá, que coisa fala assim, eu fiz química orgânica 1, química orgânica 2, química orgânica 3, química inorgânica, fisicoquímica, fiz tudo quanto há. Nunca, nunca vi nada das moléculas que pudesse justificar eu dar uma palestra no Google Meet. Nada, nunca, jamais. Estudei um bocado de molécula, trabalhei com síntese. Tem artigo meu publicado também, pode lá procurar. Nunca vi nada disso. Aí falando, para mim, a gente só um bando de moléculas. Aí o rapaz, esse negócio de filosofia é uma bobiça. Mal sabia ele que ele estava num posicionamento filosófico chamado materialismo filosófico e que aquilo que ele estava falando era uma asneira. Por quê? Porque se tudo o que a gente é apenas molécula e não tem por que discutir a respeito disso, então, primeiro, do que ele está falando? Tudo que ele está dizendo não é uma reação, é o que eu falei, mas apenas é o produto das reações do corpo dele. Só. Ele foi para aquele lugar pelo produto das reações dele. Ele não decidiu realmente ir para lá. E a própria discussão de se estupro é certo ou errado é inviável, porque se as minhas moléculas me levam a fazer isso e as do outro não levam a fazer isso, é indiferente, porque são moléculas. Choques. Se o choque for efetivo e tiver energia cinética suficiente, a forma o complexo ativado e a reação ocorre morro abaixo. Então não tem o que discutir. Então, assim, não vai para frente, gente. Esses argumentos dele, você não precisa usar nem argumento religioso, não. Isso é uma questão de bom senso. Se existe algum valor no ser humano, ele tem que ser para todo mundo. Ainda que seja a vida fragilizada, a vida deficiente. Porque não é isso que constitui o ser humano. A gente percebe existem deficiências maiores e deficiências menores, mas nós percebemos que nós todos não somos iguais e que os dons, né, os talentos estão distribuídos de maneira desigual. Tem gente que dá para ser inteligente, mas é inteligente num nível que você fica abismado. E tem gente que tem mais dificuldade. Tem gente que é bonito, ou então bonita, que não dá vontade de parar de olhar. Tem gente que é feio que dá dó. Tem gente de tudo quanto é tipo. Se essas coisas de escala fossem o que desse valor para o ser humano, a gente estava no sal. Porque a gente ia começar a criar castas. Né? Os mais bonitos, os mais inteligentes, os menos bonitos, os menos inteligentes, a gente virar igual, não sei se vocês já leram, do Aldous Huxley, O Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo tem castas.
Você cria bebês no laboratório, cultura de morte. Gente, Admirável Mundo Novo é assim, foi uma profecia dos tempos atuais. Para mim, aquilo ali é tudo igual. Exatamente o que está acontecendo agora. Aí você criava bebês em laboratório e esses bebês pertenceriam a castas, né? Então você tem o tipo alfa, o tipo beta, sei lá, o tipo A, o tipo B, não sei, tem muitos anos que eu li Admirável Mundo Novo. Você tem castas. É o que acontece um pouco lá na Índia, né? Alguns ainda seguem esse sistema de castas. Então, se você for de uma casta inferior, às vezes você está no sal. Você vai ficar na imundice, na pobreza. Quando nós vemos essas coisas na crueza, aparentemente todo mundo vai achar, né, que é terrível. Mas é exatamente isso que a discussão do aborto leva. Exatamente isso. E por que a gente não percebe? A gente não percebe porque é jogada uma cortina de fumaça. Porque aquelas pessoas que realmente estão interessadas no aborto, elas estão interessadas por outros motivos, que não são os motivos que elas alegam. Então, a cortina de fumaça é o quê? Direito da mulher, mulher que é violentada, combate à pobreza, né? Que a pobreza, não sei o que lá, por aí vai. Combate à pobreza é ótimo, né? Para eliminar a pobreza, você elimina os pobres. A melhor maneira, assim, você quer acabar, não como que a gente vai resolver a situação da favelização, pessoas em condições precárias? Destrói. Joga uma bomba lá na favela, mata todo mundo, acabou. Olha que beleza, que solução genial. Merece o prêmio Nobel, né? Um jeito fácil de acabar com a pobreza no mundo. Mata os pobres e tudo. Que é exatamente o que a gente faz com o aborto. Se a gente oferece para uma mãe pobre o aborto por causa da pobreza dela, eu não sei que nome que a gente pode dar para gente. A melhor coisa que eu posso oferecer para uma mulher que está na pobreza é matar o filho dela. É a melhor. Eu não posso oferecer um emprego, eu não posso oferecer uma moradia digna, não. Eu vou matar o filho dela. É uma coisa assim. Mas o que que acontece? Aí vamos lá no. Não é a teoria da conspiração. A teoria já foi há muito tempo atrás. Agora é a conspiração, é a prática da conspiração. A teoria já passou, a gente está na prática da conspiração. A conspiração já foi. Então, lá no final, lá em meados do século XIX, início do século XX, com o desenvolvimento da indústria do petróleo, então começou a surgir pessoas assim com muita grana, muito dinheiro, muito assim, que hoje em dia a gente chama de metacapitalistas, né? É um dinheiro assim que a gente não tem noção do que é dinheiro. A gente fica assim, regalando ouro, se eu ganhasse na Mega Sena, imagina, não sei nem o que eu ia fazer com esse tanto de dinheiro. Gente, isso não é dinheiro. O que, que é? 200 milhões, nossa, que dinheiro, ama 200 milhões. Tem gente com 200 bilhões. E tem gente com mais. Isso não é, isso é fichinho. E gente com muito dinheiro. E essas pessoas, digamos assim, algumas por boa vontade, outras meio que para fugir do fisco, começaram a criar fundações filantrópicas, porque era um jeito de você meio que, né, não precisa de pagar imposto, né? Não estou falando que todos tinham intenções malévolas, coisas do tipo, não. É importante a gente entender que não existe uma cúpula mundial, pelo menos não que eu saiba, dos malvadões que se reúnem todos para poder tentar, né, fazer as mancomunações deles. Existem, às vezes, interesses convergentes. Coisas, não sei se tem um grupo do Zap, o Pedro Abílio, eu acho que está infiltrado no grupo do Zap deles lá. Não estou dizendo que tem isso, mas existem interesses que vão convergindo. Né? Um faz um negócio aqui, outra coisa. Igual o Newton descobriu o cálculo, Leibniz também, sem conversarem um com o outro. Porque estava estudando mais ou menos a mesma coisa e acabou convergindo o interesse deles. Tá bom. Criaram fundações filantrópicas que no início faziam coisas muito boas. Né? Vão ajudar o pessoal que está com verme na barriga lá na África. Vão ajudar tal coisa, vão ajudar tal outra. Só que eu estou vendo a hora aqui, vou rapidinho, vou conseguir terminar. Vou conseguir terminar.
As pessoas foram vendo que surgiu a guerra, com a guerra via destruição, e eles começaram a ver assim, opa, a gente está investindo dinheiro nesse negócio aqui, mas se vier uma guerra, uma outra guerra, vai destruir tudo que a gente fez, então não vai adiantar. Sobretudo se os países mais pobres começarem a ver a maneira como os ricos estão vivendo e quiserem se revoltar. Então vai ser uma catástrofe. Então a gente precisa de dar um jeito de limitar a população, o tamanho da população. Guilherme, você tá louco, calma. Começa a ver como que surgiu essa questão do... Tanto é, tem um artigo do Martini, que ele é demógrafo. Ele não tem nada a ver com católico, nada de nada. Procure depois Martini, estudos populacionais no Google. Ele tem um artigo que ele fala como que as fundações internacionais estavam bitoladas com esse negócio de explosão demográfica e começaram a investir pesadamente em estudos demográficos. Vocês vão ver lá. Então começou nessa época a preocupação, né, de você de alguma forma limitar a população. Então você tem, por exemplo, a questão dos anticoncepcionais, que começa forte aí, a questão de pílula, né, porque a gente tem que limitar o tamanho da população por causa do perigo da bomba P, a bomba populacional, P-bomb, bomba populacional. Aí começou essa abordagem que a gente chama de abordagem medicamentosa, né? Vamos jogar pílula, DIU, muito relacionada a médico. Só que depois o Kingsley Davis, lembra que eu tinha falado dele, queria voltar? O Kingsley Davis, ele escreveu um artigo, eu li o artigo, esse não é invencionice, ele foi publicado na Science, vocês podem procurar. O título dele é Population Policy. Will current programs succeed? Política populacional. Os programas atuais terão sucesso? Quais são os programas atuais? Os programas atuais da época, né? A abordagem medicamentosa. E o que ele vai discutir nesse artigo? Nesse artigo ele vai falar assim, gente, esse negócio de ficar oferecendo anticoncepcional, essas coisas assim, não tá com nada. Porque se a mulher quiser ter filho, se eu ofereço para ela um aborto e ela quiser ter filho, ela não vai fazer aborto. Então, o que a gente precisa de fazer? Inclusive, ele fala que a gente deve incentivar o aborto e mudar a questão da moral a respeito do aborto. Porque se a gente não mudar, o aborto é uma das únicas maneiras de você efetivamente diminuir a população. Inclusive, isso está no relatório Kinsinger de segurança externa dos Estados Unidos, feito mais ou menos nessa época. Tá lá. Nunca nenhuma nação conseguiu diminuir o seu tamanho sem recorrer ao aborto. É o que está no relatório. Aí, quem quiser procurar, depois anota. Relatório Kissinger, com 2 S. Aí ele vai falar assim, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa de fazer é mudar a cultura. A gente precisa de desenfatizar a família, desemphasize the family. A gente precisa de desenfatizar a família, fazer com que a mulher não queira ter filho. E se tiver filho, que seja o mais tarde possível, que ela queira casar o mais tarde possível e ter filho o mais tarde possível, para assim a gente diminuir o tamanho da população. Ele teve uma aluninha, Adrienne Germain. Essa aluninha dele teve um belo encontro com John Rockefeller III, né, John Rockefeller III. John Rockefeller III era, né, da família Rockefeller, então estava relacionado à Fundação Rockefeller, mas a Fundação Rockefeller, na época, não estava muito aberta a essas ideias. Ele conseguiu influenciar a Fundação Ford, inclusive acho que a Adrienne Germain depois foi trabalhar na Fundação Ford. E qual que era a ideia que a Adrienne Germain trouxe? Que é a ideia do Kingsley Davis. O que a gente precisa fazer é uma abordagem em torno de direitos. Aí vem direitos reprodutivos, direitos sexuais, empoderamento da mulher. A gente precisa fazer uma abordagem positiva,
Porque se a gente faz uma abordagem medicamentosa, tudo assim, vai dar uma. Vai parecer. Vai parecer eugenia, né? Esse negócio de matar pobre, vai parecer eugenia. Não vai dar muito certo. Então, assim, vai parecer que a gente está querendo diminuir a população. Não pode parecer isso. Tem que parecer que eu tive a ideia de que o melhor para mim é meu direito, tem a ver com a minha dignidade, o aborto. Então é daí que vem. Então todas essas coisas que a gente tem visto aí pelo mundo inteiro surgindo, vem dessas fundações que tem assento, por exemplo, e tem voz e vez ali articulando na ONU. Então a gente vê a ONU, existe um lobby na ONU muito grande em relação ao aborto. Infelizmente, gente, isso não é teoria da conspiração, isso daí é fácil de visualizar e de comprovar isso, infelizmente. Né? Eu sou a pessoa mais contra teoria da conspiração que existe na face da Terra. Eu sou muito assim científico das coisas, eu gosto das coisas provadas, do método científico, eu sou muito assim. Razão, não gosto de teoria da conspiração, não. Mas isso não é teoria da conspiração. Você tem os documentos, você tem os negócios, não tem como. E as coisas acontecendo no gado pelo mundo inteiro, você fala assim, tem maracutaia. Não é uma coincidência que de repente todo mundo assim acordou um belo dia. Nossa, que maravilha seria se tivéssemos um aborto. Não foi assim que surgiu. Foi toda uma modificação cultural que ainda está em passo e que tem a ver com essa questão da secundarização das relações. A gente volta lá para o início. Então, assim, eu sei que o tempo é muito curto para poder aprofundar muito esses temas. Depois tem referências, vocês podem procurar. Tem livros também. Tem o padre Michel Choyan. Vocês, no site dele vocês vão conseguir encontrar Michel, né, com L no final, Choyan. Schooyans. Michel Choyan. Ele tem os livros, o site dele, ele mesmo disponibilizou, eu acho até que ele já faleceu. Que ele tem alguns sobre o aborto, que são muito interessantes, muito bons. Tem aborto, aspectos políticos, tem umas coisas muito interessantes que estão lá, que servem de referência para vocês. E tem outros também, aquele Precisamos Falar sobre o Aborto, tem o... Rapidinho. Tem esse aqui, Precisamos Falar sobre o Aborto, Jorge Maza. Aliás, esse daqui não precisa, não. Esse daqui é o que você precisa saber sobre o aborto. O Precisamos Falar sobre o Aborto é esse aqui. Aqui, fininho, você lê assim numa tacada só. Então, esse daqui eu não terminei de ler, não. Porque, como, gente, teve uma época na minha vida que a única coisa que eu estudava era aborto, né? Então, tem um monte de coisa aqui que para mim não é nem mais novidade. Tanta coisa. Eu ia tomar banho ouvindo palestra, era um negócio de doido. Uma época meio dark que eu tive aí. Mas que foi importante, né? Essa questão de cultura de morte, governo mundial, eu fazia tudo, já li um bocado disso daí, estudei um bocado disso daí. Então, a gente precisa de aprofundar. Mas como dever de casa, como que a gente realmente vai fazer? Vai fazer o que a gente realmente pode fazer? Primeiro que a gente precisa de se inteirar sobre o assunto. E outra, é o filme que eu acho um dos filmes que eu mais gosto. Deve ser o meu filme preferido, não sei, porque eu devo ter assistido ele 10 vezes já. Sem exagero. Que é Carol, o Homem que Virou Papa. Eu sou doido com esse filme. Nossa, e eu me emociono toda vez que eu choro. E olha que eu sou uma pedra. Eu me emociono, eu quase choro. Quase chorar para mim é assim, uma pessoa emotiva e é desidratada. Eu quase choro no filme. Filme muito bom. E nesse filme tem um personagem lá que ele vai dizer pro Carol, né, que é São João Paulo II, que a respeito das armas lá e tudo, ele vai dizer assim, que se o amor não vencer, o mal só vai voltar com outro nome. E é isso que a gente tem que trazer. Nós precisamos ser convictos. Muito do que a gente tem visto. Existem pessoas más, tá, gente? Existem pessoas que escolhem o mal. Mas a maior parte das pessoas a gente deve ver com pessoas feridas, machucadas. E sempre há esperança. Então, primeiro a gente tem assim.
A gente tem que tomar cuidado, às vezes, na nossa defesa da vida, de não sair como um rolo compressor em cima dos outros. São Vicente, ele tem uma frase que vai dizer assim, acho que é São Vicente mesmo, ou é São Francisco de Sales, um dos dois. Atrai-se mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de vinagre. Então, existem algumas pessoas, e a gente precisa de ver isso, que mudariam de opinião se recebessem o verdadeiro amor. Se percebessem o significado do amor. Muitas pessoas não percebem o significado da dignidade porque não experimentaram o amor. Então, nós precisamos de ser ministros desse amor. Isso não é nada sentimentaloide, isso é algo que dá bastante trabalho, amar o próximo, mas esse precisa de ser o objetivo da nossa vida. Então, a gente precisa de bolar estratégias de atrair as pessoas para Deus e tomar cuidado para não afastar. Não estou dizendo que é para a gente, né, mudar a nossa identidade, mas é possível nós apresentarmos a nossa identidade de uma maneira que seja mais atrativa. Porque a gente precisa de pescar as pessoas, não por causa de nós, mas por causa de Deus. Então esquece um pouquinho você e pense em Deus. Deus ama essa pessoa, Jesus Cristo morreu na cruz por ela. Então você não gosta dessa pessoa, o problema é seu. Deus ama. Então você vai fazer o favor de amar também. A gente precisa de pedir a Deus criatividade nessa maneira de amar o próximo. Às vezes vai ser uma maneira mais dura, mas muitas vezes vai ser com doçura. Algumas pessoas a gente vai ter que levar aos poucos, mas a gente precisa de ter uma perspicácia. Porque às vezes a gente vai apresentar a religião de um jeito, a gente já começa a apresentar pelo não. Tem tanta coisa linda e maravilhosa na nossa fé, e parece que a única coisa que existe, né, são os temas bioéticos. Mas a gente só chega no tema bioético porque existe todo um pressuposto por detrás. São as coisas positivas, do valor humano, não sei o que lá. Eu não posso chegar pedindo para a pessoa, usar os exemplos bestas que eu dou, né? Pedindo para resolver uma integral, se ela não sabe uma integral por substituição trigonométrica, se ela não sabe trigonometria. Eu não posso pedir para a pessoa resolver trigonometria se ela não sabe aritmética. Eu tenho que pegar a pessoa onde ela está, me abaixar onde ela está, até elevar ela no nível que ela possa compreender, porque é exatamente o que Deus faz conosco. Olha o tanto de coisa de errado que a gente já fez na vida. Deus não chegou lançando um raio do céu e não ensina a nossa cabeça. Mas ele foi paulatinamente, a gente ouve uma palestra aqui, a gente ouve um negócio ali, a gente encontra uma pessoa ali, e a gente vai aprimorando. Muitas pessoas são assim. Santa Teresinha tem uma frase que é maravilhosa. De repente descobri que existem pessoas, que existiam almas cuja misericórdia de Deus não cansava de esperar. Então a gente nunca pode esquecer disso. Precisamos de defender a vida, porque existem vidas humanas que estão sendo destruídas. Precisamos de fazer algo. Mas precisamos de pedir a Deus criatividade. Porque essas pessoas, as outras lá, precisamos de divulgar a verdade, mas essas outras pessoas têm uma estratégia cultural muito forte. Muito forte. Então nós precisamos de ser mais fortes ainda. Parar de ser besta. Essas pessoas são tops, renomadas no trabalho delas. A gente vai ao estrupício. Eu sou um engenheiro que não sabe nada de engenharia, eu sou um químico que não sabe nada de química. Eu sou péssimo no meu trabalho, eu não me destaco. Se eu não me destaco, eu nunca estou numa posição que as pessoas vão me ouvir. Não faça isso por você, faça isso por Deus. Não é por vaidade, é por Deus. Nós precisamos de ocupar os espaços. Nós precisamos de estar entre os professores universitários, nós precisamos de estar entre os jornalistas, nós precisamos de estar entre aqueles que vão dar as opiniões. Não adianta só reclamar dos outros, você não faz nada. Ah, os jornalistas, a imprensa só fala, né, tá tudo comprado, tá tudo comprado. Cadê os católicos lá fazendo diferença? Então, a gente precisa de ir além. A gente precisa ser santo, no final das contas. São José Maria Escrivá, essas crises mundiais são crises de santidade.
Nós precisamos, se nós queremos realmente uma cultura da vida, nós queremos vencer tudo isso que está por aí, nós precisamos de uma renovada santidade. Precisamos de muitos santos, né? Porque os santos são o sistema imunológico do mundo. Quando o mundo vai mal, precisa de pipocar santo no mundo para dar uma ajeitada. Então a gente precisa disso, né? Falar, cruzar o braço, o mundo está acabando. A gente não sabe, Jesus não deixou dar. Talvez vai ter mais uns 3.000 anos pela frente. Então, que sejam 3.000 anos melhores do que a gente está agora, né? Precisamos de fazer algo. Então, assim, desculpe pelo tempo, eu sempre passo da hora, mas eu acho que assim, deu mais ou menos uma hora falando, né?